Já? Ah, bem. Invocando a presença de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do Egrégio Conselho da Magistratura, cumprimentando o desembargador Orlando, a desembargadora Clarice, o advogado, doutor Roberto Teixeira Seror, juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca, senhores serventuários. Só temos um da pauta, né? É um. E vai ter sustentação oral? Eu tenho restrição, então não vai ter sustentação. Ah, não vai ter. Então, só vai assistir. Então, relatório. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo juiz de direito Roberto Teixeira Seror contra a decisão proferida pela Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Maria Erotides Knaipe, que determinou a instauração de sindicância a fim de apurar indícios de suposta conduta irregular do magistrado titular da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o qual teria em tese recebido R$500 mil para viabilizar uma decisão judicial em sede de ação de sequestro no valor de 80 milhões em benefício do Estado de Mato Grosso. No dia 28 de maio de 2014, em substituição legal ao Corregedor-Geral da Justiça, determinei a abertura da investigação preliminar para apurar eventual desvio de conduta do Dr. Roberto, em virtude das notícias divulgadas nos meios de comunicação do Estado de Mato Grosso, no sentido de que o referido magistrado teria supostamente participado do fato descrito acima. Durante as audiências foram ouvidas as testemunhas Gércio Marcelino Mendonça Júnior, Éder de Moraes Dias e o solicitado Roberto Teixeira Seror. Após ser realizada a instrução do procedimento preliminar investigativo, os autos foram encaminhados para a desembargadora corregedora da Justiça, que determinou a instauração de sindicância em face do Dr. Roberto Teixeira Seror, ante a necessidade de maiores esclarecimentos acerca dos fatos. E resignado, o magistrado interpôs o presente recurso administrativo, alegando em suas razões que, após ter sido realizado toda a instrução do procedimento preliminar investigativo, não foi encontrado nenhum elemento capaz de demonstrar eventual desvio de conduta ou infração disciplinar, razão pela qual entende que o feito deveria ter sido arquivado. Assevera que, na decisão recorrida, a Corregedora-Geral da Justiça não observou os atos administrativos, processuais, instrutórios e probatórios já realizados no citado procedimento preliminar investigativo. Por isso, questiona os fundamentos da instauração da sindicância, afirmando que a. Não houve qualquer menção aos depoimentos da testemunha Gércio Marcelino Mendonça prestadas tanto à Justiça Federal quanto a esta Corregedoria-Geral de Justiça, onde teria exposto o porquê da suposição do envolvimento do magistrado com o fato averiguado. B. Não foi devidamente analisado o depoimento da testemunha Éder de Moraes Dias. C. Não é possível afirmar que a palavra serou constante na anotação contábil apreendida pela Polícia Federal na Operação Ararat faça referência ao recorrente ou à sua família. D. Que sequer se vislumbra qualquer contradição nos depoimentos de Gércio Marcelino e Éder de Moraes Dias, capaz de recair sobre o fato supostamente praticado pelo recorrente. Ainda sustenta que a decisão que determinou a instauração de sindicância está amparada exclusivamente sobre fatos que já foram objeto de apuração, circunstância que seria possível somente se tivessem surgido outras provas, isto é, inexistindo elemento novo relacionado aos fatos averiguados, não poderia haver a reabertura da investigação. Por fim, postula a agregação do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que patente o fumo boni iuris e o periculo in mora. E, ao final, o provimento do recurso administrativo para determinar o arquivamento da sindicância. Este é o relatório.
Voto. Registro, ab início, que o presente recurso administrativo interposto pelo magistrado ora recorrente não evidencia perigo in mora, uma vez que a sindicância não importa a aplicação de nenhuma pena disciplinar diretamente pela desembargadora Corregedora Geral da Justiça. Não devemos olvidar que, em se tratando de juiz, a Corregedora Geral da Justiça somente relatará a sindicância ao Conselho da Magistratura e, apenas frente a eventual parecer opinativo deste pela instauração de procedimento administrativo disciplinar, relatará a sindicância perante o Tribunal Pleno, que poderá arquivá-la, aplicar desde logo a pena de advertência ou censura, convertê-la em diligências ou iniciar o procedimento previsto no artigo 27 da Lei Complementar 35/79 e COG, artigo 71, parágrafos 4º, 5º e 6º. Na mesma senda, o artigo 13 da Resolução número 135, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional da Justiça, portanto, não flago justificativa para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, como faculta o artigo 271, parágrafo 3º, infine do COG. Aliás, tenho por recomendável o pronto julgamento do feito. O que se apresenta nesse recurso, em verdade, é a instauração de sindicância determinada pela Corregedora da Justiça, visando investigar com mais profundidade o fato imputado ao magistrado. Aliás, esta natureza meramente investigativa da sindicância é ressaltada no artigo 270 do COG, que diz: a atividade investigatória que será procedida por sindicância quando o fato ou autoria não se mostrarem evidentes é atribuição exclusiva do Corregedor-Geral da Justiça, que poderá utilizar de todos os meios de provas colocados à disposição pelas leis processuais. Dessa forma, temo que o recurso administrativo não prospera, porque a decisão da corregedora não é censória, mas investigativa. Determinar a instauração de sindicância é determinar a apuração do fato, de fato ou de autoria que não estão evidentes, demonstrando que a desembargadora Maria Erotides se encontra atenta às suas atribuições fiscalizatórias e aos reclamos da sociedade, partes litigantes e seus patronos, a qual todos nós, magistrados, temos de prestar contas. Saliente-se que, nos termos do artigo 8º da Resolução 135, de 13 de junho de 2011, do CNJ, o corregedor, quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, ou seja, trata-se de dever e não faculdade legal. Ademais, ao que se infere dos autos, a Corregedoria da Justiça concluiu que o fato averiguado na investigação preliminar não é manifestamente descabido ou improcedente, ou que veicula elementos incapazes de gerar a aplicação de qualquer penalidade ou recomendação, razão pela qual não aplicou a medida suscitada pelo recorrente, qual seja o arquivamento liminar. Artigo 274-A, parágrafo 1º. Saliento que não devo me imiscuir nas atribuições exclusivas da desembargadora Corregedora Geral da Justiça, substituindo o seu juízo sobre a necessidade de apuração dos fatos por uma sindicância investigativa, mormente porque não identifico nesse juízo nenhuma ilegalidade. Não posso olvidar que, nos termos da lei, ainda que não seja o caso de apuração de fatos e autoria para aplicação de penalidade, a sindicância poderá resultar em recomendação ou até de elogio ao juízo do Poder Judiciário do Estado, artigo 274-A, parágrafo 1º, infine, COG. Logo, seria precoce de minha parte afastar de plano a instauração da sindicância. Prudente, a meu sentir, é aguardar o relatório conclusivo da sindicância, que será encaminhado oportunamente pela Corregedora Geral da Justiça a este egrégio Conselho da Magistratura, nos termos do artigo 271, parágrafo 4º do COG. Consigno, por fim, que minha posição em casos como o dos autos tem sido a mesma desde o ano 2009, como se pode conferir pelo voto que proferi no recurso administrativo 1/2009 ID 216-7205. Ante o exposto, encaminho o voto pelo desprovimento do recurso. É como voto. Desembargadora Clarice Claudino da Silva.
Senhor presidente, eminentes pares, no caso em exame, essa sindicância, ou melhor, a sindicância que foi determinada a instauração, na verdade não houve ainda uma sindicância, houve um procedimento disciplinar, ou melhor, preliminar investigativo. E aí é que então foi apurado de uma forma bastante superficial se havia ou não, apareceu essa tese de que o magistrado poderia ter recebido esses R$500 mil nessa situação que já foi relatada por Vossa Excelência. Então, o foco deste recurso é ver se há plausibilidade jurídica, se há possibilidade, se há alguma coisa a ser apurada ou não. É só esse o foco da nossa verificação nesse recurso. E também o pedido de efeito suspensivo, que eu também comungo do mesmo entendimento do nobre relator, porque não vejo perigo em mora, mas há plausibilidade jurídica em ensejar a necessária investigação pelo órgão censor, que é a Corregedoria Geral da Justiça, que é competente para exercer a função disciplinar. Eu trago aqui todo o arcabouço justificativo no âmbito das normativas. Eu entendo que não há como este colegiado se pronunciar quanto a assuntos que devem necessariamente ser objeto de investigação por parte da Corregedoria, até mesmo porque se estaria ingerindo indevidamente nas atividades do órgão censor. E eu trago aqui bem delineadas as atribuições do Conselho da Magistratura, compreendo a angústia do colega em querer já ver tudo isso trancado o mais rápido possível, porque não é uma situação confortável. No entanto, a justa causa, que é o foco nesse momento, eu não tenho como afastá-la. Não há uma conclusão segura se houve ou não houve essa questão do pagamento dessa quantia e para que serviu. Então, pedindo escusas ao colega, que eu entendo a sua pretensão, é perfeitamente compreensível no aspecto humano, mas no aspecto disciplinar, no aspecto jurídico mesmo, eu acredito que é o caminho a ser feito, é a sindicância, de modo que eu estou acompanhando na íntegra o voto do doutor relator para negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Como voto o desembargador Orlando de Almeida Perri. Desembargador Paulo, desembargadora Clarice, eu examinei os autos e verifiquei que, na realidade, o recurso trata de dois pedidos, um sucessivo ao outro. O primeiro é quanto à desnecessidade de se instaurar uma sindicância e outro pedido relaciona-se com o arquivamento dela. Eu penso que a procedência do recurso deve ser parcial. Por quê? Porque o desembargador Paulo da Cunha, então em substituição ao Corregedor-Geral de Justiça, em maio de 2014, à vista das notícias publicadas por sites de Cuiabá, dando conta de que o doutor Seror teria recebido R$500 mil por ter liberado uma quantia vultosa ao Estado de Mato Grosso, o desembargador Paulo da Cunha determinou, eu digo isso aqui, não precisa anotar nada não, que eu tenho voto escrito, determinou a instauração de procedimento investigatório preliminar. Pois bem, neste procedimento preliminar foram inquiridas testemunhas, inquiridas sob o crivo do contraditório, porque participou ativamente o magistrado, vamos dizer assim, investigado, através de seu advogado, participando ativamente da audiência, onde foram inquiridas o Júnior Mendonça e também o Éder Moraes. Mais ainda, foram solicitadas compartilhamento de provas com a Justiça Federal e foram atendidas. Mais ainda, o
recorrente, o magistrado investigado, ele foi instado a apresentar defesa, e o fez. E o que depois de toda essa instrução que se formou nesse chamado procedimento preliminar, o que a corregedora fez? Disse que as provas não eram suficientes nem para a condenação e nem para a absolvição, equivocadamente, com todo o respeito, porque a sindicância não tem esse propósito. Ela entendeu por instauraram a sindicância e refazer todas as provas. E aí, não há, evidentemente, com toda a certeza, não há razoabilidade em refazer essas provas. Até porque esse procedimento preliminar já tomou as vestes de uma verdadeira sindicância. Mais ainda, porque nela foi instaurado, ela foi elaborada observando-se o princípio do contraditório quando não é necessário, nesta fase de investigação. Então, a pergunta que faço é a seguinte: existe razoabilidade em se recomeçar tudo de novo? Por que não aproveitar todos os atos já praticados nesse chamado procedimento preliminar investigativo? Não existe razoabilidade, desembargadora Clarice, em se desprezar essas provas que já foram produzidas, sobre o crivo do contraditório, a defesa por ele já apresentada, as provas já compartilhadas com a Justiça Federal. Eu digo, inclusive, no meu voto, que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso instaurou a ação civil pública para investigar esses mesmos fatos, e lá na portaria de instauração dessa ação civil pública consta que eles iriam inquirir 2 testemunhas que agora a corregedora também pretende inquirir. De 2, eu digo no meu voto o seguinte: de 2, uma. Ou ela, se essas testemunhas já foram auscultadas naquele inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, ele pede como prova emprestada, e aqui não há necessidade de ela ser tomada sob o crime contraditório, porque nós estamos no âmbito da sindicância, ou ele reinquire neste mesmo procedimento essas mesmas testemunhas. Afirma ela que existem certas contradições entre o depoimento do Éder e o depoimento do Gercindo, do Júnior Mendonça. É natural que em qualquer depoimento existam divergências, mas se elas forem relevantes, que se faça a cariação deles, mas neste mesmo procedimento, e não começando todo um procedimento, porque, certo ou errado, esse procedimento já está correndo há quase 1 ano e meio. Então não vejo, com todo respeito razoável, não se trata aqui de imiscuir no trabalho da corregedora. Ela pode continuar as investigações, mas que o faça neste procedimento, já aproveitando todas as provas produzidas. Por que desconsiderar tudo quanto já foi realizado? Eu digo aqui, no meu voto, e eu pergunto, nada obsta, até entendo que a Corregedora-Geral de Justiça poderia e deveria, diante da ausência de provas seguras da prática do desvio de conduta, dar continuidade às investigações preliminares, coletando novas provas e ouvindo outras testemunhas que reputem necessários. Também nada obsta que a Corregedora-Geral de Justiça solicite ao Ministério Público os elementos probatórios coligidos no bojo do inquérito civil instaurado, utilizando-se como prova emprestada neste procedimento. Entretanto, indago aos eminentes pares: qual a razão de se instaurar sindicância investigatória se o procedimento preliminar de investigação se presta para atender a mesma finalidade? Se o presente procedimento investigativo é suficiente para se chegar ao resultado pretendido pela sindicância, para que instaurar outro e refazer todas as provas já produzidas? Qual o resultado poderia advir com a instauração de novo procedimento que não poderia ser atingido por este? A resposta é uma só. Tanto num como no outro, o escopo buscado será idêntico, qual seja, a obtenção de subsídios para apontar possível prática de infração disciplinar pelo magistrado investigado. Ainda ouso afirmar que as provas produzidas neste feito foram obtidas até com maior profundidade do que comumente
se faz na própria sindicância, uma vez que foram observados e aplicados em sua inteireza os princípios da ampla defesa e do contraditório. Este fato, por si só, reforça a conclusão de que se patenteia, com a devida vênia, totalmente indispensável a instauração de novo procedimento, apenas para reproduzir as provas colhidas no curso do presente procedimento, como se elas não tivessem validade nenhuma. Com devido respeito ao entendimento em sentido contrário, é justamente esta a finalidade pretendida com a instauração da sindicância. Tanto é que, em decisão proferida às folhas 273, a Corregedora-Geral de Justiça arrolou como testemunha Éder Moraes Dias, Gerson Marcelino Souza Mendonça Júnior, Carlos Alberto Vasconcelos e Márcia Consuelo de Almeida Lopes. Destaque-se que os dois primeiros, o Éder e o Gersino, o Júnior Mendonça, foram ouvidos no curso do procedimento investigativo preliminar e as outras duas testemunhas, o Carlos e a Márcia, ao que tudo indica, foram escutadas nos autos do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, reforçando a conclusão, a meu sentir, que a abertura de sindicância afronta os princípios processuais básicos, a saber, o da economia e o da celeridade processual. Verdade é que nada justifica a instauração de sindicância se o procedimento instaurado já cumpriu ou cumpre a finalidade dela. Afronta o princípio da razoabilidade e da economia processual a reprodução de provas já recolhidas, apenas porque não se as tomou em procedimento com o nome de sindicância. De nenhuma importância o rótulo que se deu ao procedimento, especialmente porque assumiu todas as feições de uma verdadeira sindicância. As circunstâncias da insigne Corregedora-Geral de Justiça entender que os fatos ainda não estão bem esclarecidos, não a autoriza renovar todas as provas já coligidas, somente porque, repito, não foram produzidas em procedimento com a estampa de sindicância. A existência de contradições entre os dois personagens na Operação Ararate, acerca da participação dos magistrados nos fatos, tão natural no cotidiano jurídico de qualquer instrução processual, também não se apresenta suficiente às pretensões de se reinaugurar as investigações, como a desprezar tudo quanto já se produziu em termos de prova no chamado procedimento preliminar investigativo. Ora, se as contradições forem mesmo de tal monta, ou nos dizeres da lei, se as divergências forem sobre fatos ou circunstâncias relevantes, tal como dispõe o artigo 229 do Código de Processo Penal, que se proceda à cariação entre as testemunhas, mas o faça dentro do procedimento já existente, instaurado e em desenvolvimento. Quanto às outras testemunhas, duas providências se abrem à ilustre corregedora. Primeiro, tomar-lhes depoimentos ou requisitar para fins de prova emprestadas, e aqui eu digo, ainda que tomadas sem o crivo do contraditório em razão da natureza inquisitiva da sindicância, os depoimentos delas, certamente já colhidos no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. A decisão objurgada revela insegurança nas provas, tanto que a corregedora aduz que os elementos probatórios coligidos não permitem, aspas, palavra da corregedora, afirmar a inexistência dos fatos, tampouco afirmar a existência com força apta a um édito condenatório, ou seja, a inocência ou a culpa do magistrado. Fecha aspas. Entretanto, digo eu, não é a sindicância o instrumento apropriado a afirmar a culpa ou a inocência do magistrado investigado. O objetivo dela é averiguar a existência de infração disciplinar e de quem seja seu autor, para abertura ou não de processo administrativo disciplinar. Assim, no âmbito dela, não se pode raciocinar com juízos condenatórios ou absolutórios, mas com a presença de elementos suficientes que autorizem ou não a abertura do PAD, no âmbito do qual se pronunciará a inocência ou a culpabilidade do servidor. Se o fato investigado não configura infração disciplinar ou ilícito penal, autorizado está o corregedor a arquivar liminarmente a notícia ou a apresentação conforme a resolução 135-CNJ, artigo 9º, parágrafo 2º. Outra é a situação quando, a despeito de o fato constituir infração disciplinar, não houver provas de que o magistrado o tenha praticado. Em assim ocorrendo, deve o corregedor propor o arquivamento da sindicância perante o Tribunal Pleno, com a possibilidade de se instalar outra se novas provas surgirem. É o que eu digo, que o arquivamento, nessas circunstâncias, ela é feita
sob a cláusula rebus sic stantibus. Por quê? Porque se surgirem outros elementos de prova, nada impede que o tribunal reabra as investigações. O que isso não pode é perpetuar a situação para ver se até quando vai surgir uma prova. Por derradeiro, eu digo, nem há se falar que a abertura desse sindicância seja indispensável como procedimento preparatório para a instauração do processo administrativo processual. Realmente não há necessidade. A legislação é clara nesse sentido, a resolução do Conselho Nacional de Justiça é claro, as decisões do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais superiores, dizem que até a sindicância é dispensável se existem elementos suficientes para, desde logo, abrir o procedimento investigado, o PAD. Então, eu não vejo necessidade, com todo respeito, de se abrir um novo procedimento, um novo procedimento agora com o nome, com o rótulo, com a estampa de sindicância, para refazer tudo quanto já se foi realizado. Nada impede, volto aqui a repetir, que a corregedora dê seguimento, que ouça outras testemunhas, que faça inclusive acariações, requisite outros documentos, mas faça tudo dentro deste que já está tramitando. Então, é neste ponto que eu estou provendo parcialmente o recurso apenas para cassar a decisão objulgada que determinou a abertura de sindicância, sem prejuízo da continuidade das investigações no procedimento preliminar investigatório instaurado, com a produção de outras provas que a Corregedora de Justiça reputar necessárias. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Então, fica... Senhor presidente, eu quero rever o meu voto, porque acho bastante razoáveis os elementos de convicção externados pelo segundo membro, porque, de fato, eu até já proferi votos no pleno, em mais de uma oportunidade, quanto a essa questão da nomenclatura, da roupagem que se dê. E se ele encontrou essa maneira de dar uma solução diferente a esse processo, me parece muito mais razoável do que o meu ponto de vista exteriorizado no meu voto, que está escrito e já pronunciado. Porque se foi feita a investigação preliminar com as feições de uma sindicância, então que ela prossiga na investigação, naquele mesmo processo, se entendeu que ainda há o que investigar, até mesmo por medida de economia processual e respeito à duração razoável do processo. A gente também há de compreender que isso implica não só em economia de tempo, mas de dinheiro mesmo, de honorários de advogado, que vai ter que refazer toda essa parte de investigação. Então, eu me curvo à razoabilidade dos argumentos do desembargador Orlando e me alinho ao voto dele com bastante alegria e conforto, porque eu acho que realmente está mais justo do que o meu pensamento exteriorizado. E até agradeço, porque realmente me confortou bastante essa alternativa trazida por Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Então, fica assinado, desembargador Orlando. Deu parcial provimento para cassar a decisão de instauração de sindicância sem prejuízo de colher novas provas no presente procedimento. Exatamente. A maioria fica assim decidido, né? E depois você pega o final do voto do desembargador Orlando, que está explicitado, né? E aí você pode... Não precisa fazer notas taquigráficas, não. O voto está bem... Só o final que fica prevalecendo. É isso. Depois do movimento pessoal, apenas para caçar, é isso aqui que fica a emenda. Dessa parte aqui, parcial provimento, para caçar a decisão já, que tem a autor de sindicância, sem prejuízo, descontinuar a investigação no procedimento preliminar investigatório instaurado, com a produção de outras provas que a corregedora entender necessárias. Fica aqui. Agradecendo a presença de todos, eu ponho encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Está encerrada a sessão, então.